São Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante. Eu quero que vocês me acompanhem, repetindo também a oração que vamos fazer. Portanto, vós orareis assim. Vamos junto agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus, muitas vezes somos indignos até de fazer a oração que o Senhor tem ensinado. Não adianta nem inventarmos novas palavras, um vocabulário diferente, porque aquilo que o Senhor deixou é o suficiente para poder mostrar que classe de vida, como são a natureza do seu povo, dos seus filhos aqui na terra. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Eu pensei em prosseguir naquele pensamento de um parágrafo que nós lemos ontem sobre a geração do justo. Muitas vezes é difícil encontrar o justo, que é o justo. Pelo dicionário nós vemos que é um ser que produz outro semelhante. E nós temos esta geração do justo desde o princípio da Bíblia. Você não pode comparar certas pessoas, por mais que elas sejam boas, não pode comparar senão aquela semente que Deus veio trazendo no decorrer destes milênios. Estamos aqui já no milênio que está, último milênio antecedendo o milênio que vai vir, né? Estamos chegando aqui, porque este é o último, onde completa 6 milênios, e o 7º é o Éden, é o descanso, onde a igreja vai descansar. E por todo este tempo, Deus veio trabalhando para trazer esse justo. Começou lá com Abel. É a semente da serpente, 148, 149, eu vou ler mais da semente da serpente. Uma mensagem que é profunda em tudo, né?
Ele diz, logo veio Abel. Depois de Abel, veio Sete. Tem umas pessoas que você não encontra mancha nelas. Você vai em Abel, a própria Bíblia, depois em Hebreus, a Bíblia diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Ele ofereceu um sacrifício melhor, porque ele era justo. Deus não aceita sacrifício, oferta de injusto. Nós devemos ser justos no que fazemos, maneira de nós vivermos, falarmos, atuarmos, devemos ser justos. Deus não vai tomar, senão a descendência do justo. E a descendência, você vê, é de uma geração, fulano gerou Beltrano, e assim por diante. E a geração na Bíblia sempre foi uma geração mais cheia de homens, não falava muito nas mulheres, mesmo que existiam muitas mulheres, mas não falavam muito nas mulheres. Mas vamos pensar um pouquinho nisso aqui. Veio Abel, de Abel veio Sete, depois de Sete veio Noé. Conforme vai aumentando esta geração, ao invés do prolongamento desta geração, de muitos ir aperfeiçoando, a gente vê que vai havendo uma certa decadência. Mas nem nisto você pode julgar esta semente justa. Ela é justa. Você encontra Noé uma falha, ele bebeu. Certo? Então é uma falha que você encontra nele. Mas Deus encontrou só este homem naquele tempo. Só ele. E os demais de sua família tinham que ouvi-lo, tinha que obedecê-lo, tinha que ajudar a formar aquela arca, tinham que crer nele. E depois você vê que ele saiu do dilúvio e ainda falhou. Mas é uma geração justa. A Bíblia mesmo diz que estas são as gerações de Noé, Gênesis 6, 9. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Esse é o tipo de geração que é formada de indivíduos que faz parte nesta geração de Deus. Por mais que você tenha fracasso, Deus contou que Noé era justo, perfeito em suas gerações. Ele era perfeito, porque as suas gerações vêm de Abel, Sete, Enos, Cainã, Maliléu, Jared, Enoque, Noé. Então você vai encontrando assim aquela geração, e ele era perfeito. A perfeição, muitas vezes, você tem falhas, fraqueza, mas você é perfeito porque Deus diz que você é perfeito. A gente não é perfeito porque o fulano diz, a fulana diz, e nem tampouco imperfeito porque o outro diz. Nós somos o que Deus diz. Se for olhar, não podia aprovar Noé, mas ele era perfeito em suas gerações. 7:1 de Gênesis, depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que tu és justo diante de mim nesta geração. E dá vergonha em cada um de nós de perguntarmos assim: eu sou um ser que estou produzindo outro semelhante? Pior que nós não conseguimos, e muitas vezes a gente fica decepcionado, porque não tem um filho
para tomar o seu lugar. No tempo do irmão Brana, ele não tinha um filho para tomar o lugar dele, ministerialmente, com tantos filhos no Evangelho. Então tem hora que vem uma decepção, você não consegue um filho no natural. E logo você tem mais decepção. Estou falando de um ministério local. Eu não estou falando dos pastores. Estou falando do meu ministério local, certo? Então, a gente fica decepcionado que temos tantos anos de pregação e não conseguimos gerar um que pelo menos seja semelhante. Estou falando do ministério local, me entenda bem, porque você vai encontrar justo em outras cidades, em outros ministérios, você vai encontrar. Mas estamos falando do local, para ter um que possa tomar aquele lugar. Aquele que pode tomar o lugar de um pregador quando ele vai embora, então seria alguém que tivesse ministério em si, outro semelhante. Aí você não encontra na genealogia do Osmar. Aí depois tem a nossa parte ministerial. Cadê o justo? Certo? Aquele justo que poderia tomar o lugar, que poderia ser semelhante. Você não encontra o justo. O justo não é justo, é injusto. Você não pode chamar de justo se você vive maculando os outros, falando dos outros. Muitas vezes mentindo a respeito dos outros, de qualquer pessoa. Talvez você mente a respeito da sua família, a respeito de um denominacional, só para se sair bem. O justo fica quieto, o justo fecha a boca. Abel foi o justo que o seu irmão, Caim, o matou, e matou um justo. E logo se pergunta, por que Deus deixou isso acontecer? Tinha que acontecer porque é o progresso da semente injusta e da justa. A justa sempre morreu, o justo sempre morreu, sofreu. Aqueles que são semente do justo. Então nós deveríamos pedir a Deus para nos dar aquela natureza, aquela revelação, como Abel teve revelação, que ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Mas ele tinha revelação porque o seu testemunho era justo. Tem hora que você, nesse mundo, se você vive uma vida justa, procurando ser justo nas coisas, acertando a vida, acertando em todos os pontos, as pessoas ainda vão te julgar como injusto. Estamos em um mundo que as pessoas não têm consciência da justiça. Então leva um sofrimento a cada um. Mas vamos prosseguir aqui. De Sete veio Noé, depois de Noé veio Sem. É só gente boa, o Sem apontando para os judeus. Depois de Sem veio Abraão. Você quer um homem melhor do que Abraão? Mas mentiu. Mas era semente justa. Quando você passa por esse tipo de homem, você tem que reconhecer o que Deus falou dele. Por isso você vai em Hebreus 11, conhecido como a galeria dos heróis da fé. Você não vai encontrar naquela galeria os fracassos deles, só as virtudes. É isso que Deus olha
para a sua semente justa. Mas cada um de nós, se procuramos a vida justa, nós temos que pagar um preço. Temos que sofrer, porque você vai ser justo e diante dos homens você pode fazer o que você quiser, que você não é justo. A maioria não te entende, a maioria não entenderam nem Jesus. O profeta pregou, Deus sendo mal entendido. Que eles não entenderam Deus. Agora eu vou querer que eles me entendam. Eles macularam Deus, chamaram Jesus de Beelzebu, o maioral dos demônios. Esse é o tipo de gente que você encontra em todas as épocas. Só muda de pessoa, mas os espíritos são o mesmo. E Deus também vem mudando o justo de pessoa, mas o Espírito, que é o Espírito Santo, é o mesmo, operando dentro dos seus filhos. Então de Abraão veio Isaac. Você vai encontrar também os seus problemas. Depois de Isaac vem Jacó, meu Deus do céu. Que você encontra em Jacó, já que é um trapaceiro, mas era uma semente justa. Você não pode falar dela. Irmão Branham chegou a falar certas palavras que são pesadas. Ele diz, aquele pequeno chorão gerado, agarrado no rabo da saia de sua mãe, todo o tempo, um menino afeminado, colocou coisas sobre si para enganar seu pai. Seu irmão Branham falando aqui no 150, semente da serpente. Mas o próprio irmão Branham sabia reconhecer o valor daquela geração, da geração do justo. Você é a geração do justo, de Deus. Só há um justo, esse é Deus. E quando ele começa a ter seus filhos na terra, então ele está mostrando para nós que tipo de homem nós devemos ser. E não adianta você procurar o erro de Noé e querer beber como Noé. Vamos chegar o erro de Abraão e querer mentir como Abraão. Abraão mesmo mentindo, ele estava falando a verdade. Ele tinha tratado com a sua irmã, porque ele era casado com a sua meio-irmã, do mesmo pai, de sangue legítimo. Onde nós formos, você diz que eu sou seu irmão, e eu digo que você é minha irmã. Então, já havia um pacto entre eles. Mas, de toda maneira, você vê que Deus entrou em cena, e quando o mal aconteceu naquela cidade, o que Deus falou para o rei? Pede para Abraão orar por você. Porque aquele era a semente justa. Mas ele errou, não importa. Deus tem justos na terra que são homens. Mas homens que reconhecem o seu erro, homens que não trabalham para o seu ego, para querer ser, mas homens que são e manifestam através daquele exemplo de gerar, de produzir um ser semelhante. Então nós vamos aqui, a mensagem sempre produz alguém igual à mensagem, semelhante à mensagem. Nós não somos uma produção católica, luterana, wesleyana, pentecostal. Nós somos de uma geração justa. Nós viemos de um justo, Jesus Cristo, até chegar no sétimo anjo, que quer dizer perfeito. O 7, perfeito. Bom, eu começo aqui, já vou lá na frente. Mas você sabe de uma coisa? Em Gênesis 28, 18. Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Agora você vê que Deus não achou 50 justos. E Abraão teve que orar, mas se tiver 10, ele foi até 10, de 50, 40, foi descendo.
E ele viu que não tinha condições de ter aquela quantidade de justo. E Deus teve que destruir a cidade, porque não tinha 10 justos na cidade. Ló, suas 2 filhas, sua esposa, era a única que restava, e a esposa ainda olhou para trás, desobedecendo a voz dos anjos. Sempre tem uma geração justa. É muito bom a gente ver isso. E quantos justos teria hoje? Porque Deus vai destruir este mundo com fogo. Faz uma oração, mas se tiver 50 justos, você já pensou? Deus vai tirar a sua igreja, e quando Deus tirar a sua esposa da terra, não existirá mais justo. Não teremos 50 justos mais. Por enquanto nós estamos aqui para Deus trabalhar em nós, moldar o seu caráter, o seu ser na nossa vida, para que possamos agir como Ele, perdoar como Ele. Perdoa as nossas dívidas. Como? Assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, os nossos devedores. Nós perdoamos, eles falham, a gente perdoa. Eles pecam contra a gente perdoa. Esta é a melhor coisa. Como poderíamos até alcançar um perdão de uma dívida? Se nós reconhecêssemos que nós estamos errados. Tem gente que dá até testemunho disso. Tem pessoas que são abençoadas, porque elas perdoam. E perdoam dívidas difíceis, que outros devem a você. Um coração que perdoa. E você, vendo, as pessoas não têm amor, as pessoas não têm dedicação um para o outro, se nós não dedicamos um ao outro. Meus irmãos, se nós falamos um do outro, nós não servimos a Deus, nós servimos ao nosso ego, nós servimos a Satanás. Estamos enganados, enganando a nós mesmos. Se nós maldizemos nosso irmão, nossa irmã, estamos enganados, pensando que estamos servindo a Deus. Que classe de pessoas somos? O que o nosso testemunho está produzindo, o que os outros estão vendo em nós? Agora pensa bem numa era dessa. Nessas eras anteriores, você só falava, o seu pecado ficava dentro de casa, ficava na rua. Hoje não. Hoje seu pecado navega pela internet. O seu pecado alcança, o meu pecado é mundial. Isto é, se eu chego a usar esta via para poder expor o erro do meu irmão, da minha irmã, ou de uma pessoa, de um pastor, mesmo denominacional, não quero nem falar dos dentro da mensagem, que é pior ainda se vai fazer uma coisa desta. Como nós podemos gerar alguém? Que tipo de gente? Tem hora que ele trabalha, prega a vida toda, e você não consegue gerar um obreiro que tem o caráter justo, de julgar as coisas da forma certa. Alguém que ouve, alguém que é corrigido, alguém que é filho. É bom a gente sempre ler. Hoje vamos ter paciência, porque eu quero ler isso para vocês. Filho meu, Hebreus 12, 5 em diante. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama,
e açoita a qualquer que recebe por filho. Nós queremos que Deus nos receba por filho, mas não queremos correção, não queremos ser instruídos por Ele, não queremos ser repreendidos por Ele, queremos apenas as bênçãos, queremos um bom nome, queremos a boa fama, mas não queremos ser corrigidos por Deus, pela palavra. Os filhos não querem ser corrigidos pelos pais. Hoje o pai vai corrigir os filhos, a própria lei já segura a vara do pai, a varinha que a Bíblia diz para usar, não para machucar, não para tirar sangue, mas para correção, que esta vara Deus continua usando para poder chegar nós no lugar. Deus usa. Se nós não podemos usar para os filhos no natural, Deus usa no espiritual. Sua vara de correção, se nós somos filhos. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Se suporta a correção. De dizer, você está errada, você está errado. Hoje não se aceita, a meninada não aceita, os adolescentes não aceitam, os rapazes e moças não aceitam a correção. Tem hora que a mulher não aceita uma correção. Estamos numa era que a era da mulher, ela governa, ela manda igual o homem, não é mais a Bíblia. As mulheres perderam a Bíblia, elas não têm Bíblia mais, elas simplesmente vão à igreja. Os homens esqueceram da Bíblia, não amam, não respeitam suas esposas. O que estamos produzindo? Que tipo de filhos estamos produzindo? No natural, muitas vezes é uma negação, e no espiritual, que tipo de filhos estamos produzindo? Que não suporta a correção. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há em que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, porque não gosta de disciplina, não faça isso, não faça aquilo, isto é errado, procure fazer o correto. Eles não querem ser instruídos, disciplinados. Mas se estáis sem disciplina, se estáis vivendo ao léu, se estáis vivendo ao seu bel prazer, estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. E muitas vezes nós enchemos nossas igrejas, e vamos ver se nossas igrejas, cada membro, a começar do pastor, cada um de nós, se fazemos parte desta geração justa, que sabe o que está fazendo, que sabe suportar correção, que sabe ser disciplinado, sabe como agir com a irmã, com o irmão. A mulher sabe como agir com o marido, porque vive brigando, nenhum reconhece sua posição. Ela saiu da sua posição, está muito longe, ela vai onde ela quer, ela não deve mais a ninguém, ela não tem que pedir, ela não é como a igreja, ela é uma bastarda. A igreja é uma bastarda, ela não tem que pedir, ela vai e faz. Mas o que é filho, pede. Senhor, posso fazer isto? Senhor, posso fazer esse negócio? Senhor, eu posso ir em tal lugar? Ora a Deus, porque é Deus que toma conta de cada um de nós. Glória a Deus. Então, dentro desta oração do Pai Nosso, é que a gente tem que aprender. Perdoa. Eu sempre tenho pedido perdão, irmãos, porque tem hora que eu não sei que eu tenho falhado. E se alguém diz que eu tenho falhado, não tem suficiente senso para dizer no que falhei para eu consertar. Certo? Não tem. As pessoas
não tem inteligência suficiente para isto. Só tem inteligência para falar que você faz coisa errada, mas não tem inteligência para dizer qual coisa errada. Para começar, a geração não é justa. Estamos entre nós para julgarmos um ao outro. Um dia vamos julgar o mundo, mas hoje deveríamos ser justos. Ninguém vai julgar o mundo. Não há uma igreja que vai julgar o mundo se ela não veio desta geração do justo, o justo Deus, que veio manifestando na terra até chegar em Jesus Cristo, mostrar se nós somos uma geração dele. E agora de Jesus vem vindo Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Bran. Prossegue a geração do justo, que começa em Abel e termina aqui no 7º mensageiro. Tem alguém para reconhecer isso? Ser um filho de Brana? Então é o que nós cantamos aí, somos filhos de Brana, mas se você mente, você não é filho de Brana. Se você fala de sua irmã, do seu irmão, você não é filho de Brana. Pai, eu sei que só o Senhor pode nos ajudar, nos consertar, para que possamos ser crentes, que saiba dar testemunho, mostrar para o mundo no qual nós vivemos, que não somos nós somos uma falha, visto por todo mundo, mas quando nós somos perfeitos, o seu profeta diz, somos perfeitos aos olhos de Deus. Por isso o Senhor olhou e viu a perfeição nesta sua semente. Ajuda-nos mais, orienta-nos mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Escuta aqui mais um pedacinho para mim terminar, que eu acho que eu preciso terminar aqui. Depois de Jacó veio Judá, depois de Judá veio Davi, depois de Davi veio Cristo para a perfeição. E aí você vê em todas as eras, e depois, até depois da 6ª era, vem a 7ª era, vem o 7º mensageiro, o 7º anjo, para quê? Para a perfeição. Observe ali atrás como o Espírito de Deus viveu em Abel. Observe como ele viveu em Sete, como ele viveu em Judá. Veja como ele viveu em Davi. Veja o mesmo Espírito chamando através daquela semente justa por todo o caminho. Não importa o que eles fizeram, eles eram predestinados. E hoje nós sabemos, nós não temos vontade de errar, não temos desejo do pecado, isso já foi cortado. Você sabe que o batismo em nome de Jesus Cristo, você recebe perdão, mas quando você é santificado, é uma limpeza do pecado na sua vida, e quando você é batizado com o Espírito Santo, já não existe mais o pecado, porque agora é o Espírito de Cristo que vive em mim e em você. E nós temos consciência diariamente do que fazemos de bem e de mal. E a cada segundo, Pai, perdoa-me. Pai, perdoa-me. Amém.